dia a todos. Bom dia. Então vamos primeiramente agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, envolvidos nessa vibração salutar dessa casa de oração de luz, em que somos envolvidos sempre no amor que Jesus deixou neste planeta e deixa todos os dias em nossas vidas. Vamos desejando e envolvendo o nosso querido amigo Adriano, que fará a preleção do dia de hoje e nos brindará com o Evangelho do nosso amado Jesus Cristo e com as palavras de Kardec. E vamos agradecendo mais esse glorioso dia. E assim, vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Bem? Então hoje nós vamos dar sequência ao livro, estudo, nós temos todos os domingos, falando um pouquinho sobre o livro dos Espíritos, e hoje nós vamos para o capítulo 6, item 5º, que é a Lei de Destruição. Esse é um capítulo bastante interessante, para a gente falar, porque nós vamos abordar essa questão da destruição necessária, destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras e homicídio. Então nós vamos abordar um pacote bem interessante. Bom, mas para que a gente possa entender de fato esse capítulo com uma compreensão maior, é importante que a gente faça uma distinção e uma lembrança, que quando a gente fala em lei de destruição, automaticamente nos vem à mente aquela questão de castigo, punição, algo que o alto está fazendo contra nós, como se fosse um ato divino contra a humanidade, aquela peso, que nem a gente vê assim naqueles filmes, de história grega, os deuses com raiva e descontam na população, mas não é nada disso, A gente, para entender isso melhor, a gente tem que lembrar que a lei, a justiça divina, ela não tem nada a ver com a justiça dos homens, com a justiça terrena. A justiça terrena, ela é baseada no olho por olho, dente por dente, Isso nós aprendemos lá no tempo da Babilônia, 4.000 anos atrás, e a gente carrega até hoje. Então a gente entende que quem faz um erro merece um castigo ou uma punição por aquilo que fez. Então, se alguém pratica uma dor, merece sofrer uma dor, Isso é a justiça dos homens. A justiça de Deus não. A justiça divina, ela é baseada no amor, apenas isso, no amor. Deus não criou um tribunal, não criou ninguém que possa analisar a vida de cada um de nós, os nossos atos e dizer, isso está certo, isso está errado, isso aqui tem um peso, isso aqui tem outro, porque a única forma de fazer isso, a única forma de saber o quão grave é uma ação ou não, é o real sentimento, real emoção que tinha a pessoa quando pratica algo. E quem é que vai saber isso? Só ela sabe qual foi a sua real intenção, qual era o seu mote, Só ela sabe o quanto aquilo foi importante ou não. Então, na lei do amor, Deus não colocou ninguém na posição de inquisitor, Ele simplesmente colocou em cada um
a consciência, que é a ferramenta que você vai usar para fazer esse trabalho você mesmo. Você vai analisar o que você fez e a sua consciência vai dizer para você o que você deve fazer, como você vai reagir, o quão foi ou não importante a sua ação, né? É só isso, não é ninguém, é você com você mesmo. Isso é a justiça divina, isso é a lei do amor, porque é você agindo com você, não tem nenhum terceiro apontando o dedo ou calculando o peso, né? Então é você com você mesmo. Uma vez que a gente entende isso, fica mais fácil entender as leis de destruição, né? Lei de destruição, ela começa porque todo movimento é de crescimento, renovação. E toda renovação precisa, né, ter modificações em suas estruturas. Então, quando a gente modifica estrutura, a gente quebra, né? A gente quebra o velho, a gente derruba aquilo que existia anteriormente para poder construir algo novo. Não dá para ter algo novo em cima de uma estrutura velha, né? Você não consegue criar uma nova estrutura num alicerce que não foi projetado para aquilo, né? Então você precisa quebrar, você precisa refazer, como numa obra, né? Eu não vou construir uma casa nova em cima de um alicerce antigo, né? Eu preciso destruí-lo. E a lei da destruição, ela diz exatamente isso, é necessário mudanças. O nosso orbe, ele evolui constantemente, conforme a vida aqui também evolui. Todas as vidas aqui seguem um processo de crescimento. E o planeta se adapta a esse processo e cresce igualmente, proporcionando os cenários justos e necessários para aquele novo patamar de entendimento, novo patamar das vidas. Se nós olharmos a história do nosso planeta, a gente vai ver, na nossa época primitiva, nós tínhamos florestas imensas, né, riscos, né, montanhas, que deram lugares a planícies, né, que deram lugares a lagos, mares que deram lugares a outros terrenos. Todas essas modificações permitiram com que a terra se tornasse mais fértil, que as civilizações ficassem mais alocadas num ponto só, que florescessem, que crescessem, né? Então, ou seja, todas as mudanças climáticas, ambientais do planeta seguem um plano, seguem um processo. E as civilizações vão crescendo. Conforme aumenta a consciência e a responsabilidade delas, o orbe também se ajusta com as suas modificações. Então, quando nós temos esses movimentos cataclísmicos, né, por exemplo, um tsunami, você tem um terremoto, você tem algo que modifica o solo, modifica o ambiente, modifica o terreno, está sendo criado algo novo, porque o planeta também está em modificação, a humanidade também está se modificando e as coisas vão se adequando. Nossa consciência hoje, por exemplo, a gente vive um problema, né, ecológico, né? A gente vê aquecimento global, a gente vê uma série de mudanças climáticas, né? E o que elas fazem para nós? Nos alertam, você precisa mudar, né? E a humanidade e a sociedade, aos poucos, vai mudando, né? Vai se obrigando a mudar, vai se adequando. Nós vamos mudando. Gradualmente, nós vamos deixando, por exemplo, de usar combustível fóssil e vamos usar elétrico, né? Solar, eólico. Nós vamos nos modificando, nos adaptando. E a natureza, o planeta vai empurrando esse movimento quando o nível consciencial da humanidade é adequado à nova mudança. Então, é um processo gradativo, escada, degrau por degrau. Então, conforme a gente, consciência, está pronto para dar o próximo passo, por mais que a gente queira ficar parado, o planeta empurra, você vai para frente, força essa caminhada. E como é que isso acontece? Com essas mudanças, com esses impactos naturais, certo? Então aí quando a gente fala isso, a gente explica essa questão dos flagelos destruidores. Aí, por exemplo, Covid, né? Nós tivemos aí recente, né? O vírus é vivo, né? E é uma criação de Deus. Aí você diz, Deus foi mau e criou um flagelo para nos castigar. Não. Ele simplesmente foi necessário para que nós mudássemos o nosso comportamento, mudássemos a forma como nós nos comportamos, agimos, né, vimos e mudou, né?
teve vários aspectos positivos graças ao processo pandêmico. Um deles, por exemplo, foi a reestruturação familiar, né? As pessoas perceberam que passar o tempo com a família é bom, que ficar em casa é bom, que você pode ficar mais tempo em casa do que dentro de um escritório. Teve várias coisas, várias pessoas foram afetadas, várias famílias se modificaram, várias estruturas se mudaram. Por quê? Por causa de um vírus, né? Um vírus. Aí você começa a perceber que tudo tem um lado positivo, que tudo acontece proporcionando um crescimento, né? Uma liberdade, tanto das pessoas como indivíduos, como coletivos. E isso faz com que nós cresçamos. Então, quando a gente diz um flagelo destruidor, ele não é destruidor, ele é destruidor do velho, mas ele é transformador, porque primeiro que nós não morremos, né? Nós só perdemos o corpo físico aqui, nós continuamos existindo e logo nascemos de novo. Então o espírito, que é eterno e imortal, ele só vai aprendendo com essas situações e se modificando, proporcionando novas situações lá na frente. Se nós queremos um dia ser de fato um mundo de regeneração, né, nós não podemos mais ter provas e expiações. E para não ter provas e expiações, a gente precisa mudar a nossa consciência, a nossa mente. E eu só vou fazer isso, atingir isso, depois de muita experiência, muito aprendizado e muita informação, muita vivência. E o cenário vai se adaptando, empurrando a gente para esse crescimento. Aí nós viemos para as questões guerras e homicídios, né? Aí é interessante, porque para a gente abordar essa questão, volta de novo, a justiça divina. A justiça divina não é ferro e fogo, não é olho por olho, dente por dente. Mas, por que então nós temos guerras e os homicídios, por exemplo, né, que foi abordado aqui por Kardec na época? Né? Como é que se permite então, né, um ato de violência? Existe uma programação então, né, por exemplo, eu matei no passado, então eu vou encarnar numa vida onde eu serei assassinado? Se for assim, então existe então alguém predestinado, né, a cometer o assassinato, ou seja, alguém encarna dizendo eu vou ser um assassino no ano X, né? Não, Deus não quer o mal para ninguém, então não existe programação negativa. Então não existe a questão da pessoa se programar para fazer o mal. Eu nasci, por exemplo, Hitler não nasceu para ser o principal responsável pelo genocídio, né, dos judeus. Não nasceu para isso. Não foi programado isso. Então, por que acontece? Por que se permite? Aí a gente volta para a questão das consciências. Deus, ele coloca a consciência como sendo o seu responsável por julgar você mesmo. O cenário que é o mundo, né, as nossas interrelações, ele se adapta com as necessidades das pessoas, né? Com a necessidade da vida humana. Então ele fornece o cenário propício para que você vivencie as suas experiências necessárias para o seu crescimento. Então aí vem a grande questão. Se eu acredito, por exemplo, que todo o meu mal deve ser pago da mesma forma, ou seja, se minha mente crê no meu íntimo que eu preciso pagar com ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, como já era lá atrás. Então, se eu fiz um mal, por exemplo, se eu matei alguém, eu devo ser morto, de acordo com a minha consciência. E por mais que todos vocês falem para mim que eu não preciso fazer isso, eu não preciso passar por isso, se isso na minha consciência gritar, eu vou querer passar por isso, por mais que eu diga não quero, né? Eu vou querer passar por isso, né? Aí a vida vai me colocar numa situação. Por que ela vai me colocar nessa situação? Ninguém vai nascer pré-determinado a ser o meu algoz. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações, correto? O mundo de provas e expiações permite a encarnação de espíritos que estão numa faixa evolutiva. E essa faixa possui várias camadas, inúmeras camadas.
E aqueles mais iniciantes que estão começando aqui em Provas e Expiações estão junto conosco, porque estamos dentro da mesma faixa, ainda tem muito a aprender e não entendem direito essa questão do que é certo, o que é errado, do que é bom, o que não é. Porque, primeiro, para que a gente aprenda isso tudo, nós precisamos de vivência. Instintivamente, nós buscamos primeiramente tudo aquilo que satisfaz a nós mesmos, primeiro. Depois, com o tempo, a gente começa a se preocupar com aqueles que estão em volta da gente e a gente começa a ter um pensamento coletivo, Eu me preocupo com a minha família, depois eu me preocupo com meu pai, eu me preocupo com a minha cidade, eu me preocupo com o meu país, até que um dia eu vou me preocupar com o mundo. Vai demorar, mas é assim que funciona. Por isso que a estrutura dos espíritos encarnatórios é família. Por quê? Porque você não vive só. E automaticamente, por mais que você queira pensar só em você, a providência divina, por amor, te colocou num núcleo com outras pessoas. E você interage com elas, vive com elas e aprende com elas. Então, consequentemente, você começa a desenvolver um senso coletivo. Mesmo que você ainda seja de forma primitiva, egoísta, ao ponto de só pensar no seu bem pessoal. Aí nós vamos, o cara que comete um crime, o cara que comete uma atrocidade, o cara que faz isso, ele faz isso por quê? No fundo ele está fazendo isso porque ele está querendo se satisfazer, pessoalmente, só ele. E ele não entende ainda o que é de fato satisfação, o que é de fato prazer, o que é de fato aquilo que ele realmente precisa. Então, ele comete aquilo que ele entende ser correto, comete o crime. Por exemplo, eu não tenho algo que eu gostaria de ter, eu vou e tomo da pessoa que tem. Eu estou satisfazendo a minha vontade, de ter aquilo, em detrimento do sentimento da pessoa que perdeu, Eu simplesmente vou e tomo, porque eu só penso em mim. Eu estou aprendendo, estou começando, sou ignorante. Mas a minha consciência vai registrando todos esses meus atos constantemente. E a partir do momento que eu começar a ter um pouco mais de entendimento, eu vou começar a perceber, puxa vida, não era assim. Isso faz mal para o outro, aí eu vou me sentir culpado, Eu fiz o mal para tanta gente, tomei de tanta gente, E agora? Se eu acredito na lei causa e efeito desta forma, onde o mal tem que ser pago com dor, eu vou ser voluntário, para passar por situação parecida, correto? E aí aquele outro espírito que está aprendendo dentre 50 pessoas e quer roubar de alguém, ele vai escolher a quem? A mim, porque a minha mente está gritando, pulsando por esse reparo, por esse conserto, e eu vou me colocar como vítima inconscientemente daquele que inconscientemente quer ser algoz. As coisas se ajustam pela nossa própria vontade. Isso é nosso livre-arbítrio. Aí você vai falar, mas Deus permite isso, Parece tão cruel, tão duro, mas não é. E não é por quê? Porque você fez, porque quis, a partir do momento que você teve entendimento. O outro fez porque está aprendendo. Ao longo do tempo vai aprender. E Deus nos observa não como a encarnação, o momento, nos observa como espíritos ao longo do tempo. É como a criança na escola, brincando ali com o seu brinquedo, bate numa mesa, derruba e quebra um vaso. Aí você vai tomar o brinquedo dela e quebrar também, fala assim, agora se quebrou o vaso, aqui no seu brinquedo. Vai, Se você fizer isso, você só vai deixar ela traumatizada, com raiva de você. Porque ela vai dizer, eu não sabia que eu ia quebrar o vaso, eu não queria, mas você sabia que você ia quebrar o meu brinquedo e você quis, Então, aí você vai falar, não é assim que funciona. Isso não corrige ninguém, Fazer a pessoa sofrer o mesmo que ela fez o outro sofrer, não vai corrigir a pessoa. Até porque se ela for endurecida o suficiente, ela vai dizer só, fazer o quê? É coisa da vida, bati, apanhei, não muda nada. Ela vai continuar querendo bater em alguém depois, Então essa não é a forma corretiva, correta, e nem é a forma como a justiça divina trabalha. Trabalha através da nossa consciência. Você vai vivenciando as situações, sua consciência as registra.
Conforme seu leque de entendimento, ou seja, informação, quanto mais informação você adquire ao longo das suas inúmeras existências, a sua consciência consegue fazer um julgamento melhor e apontar para você com mais clareza, de forma que você compreenda. E aí você começa a compreender o que eu faço é correto, o que eu faço é incorreto, essas ações são negativas, essas são positivas. E aí você começa a trilhar um caminho com maior segurança para um lado. Por isso que se diz, em determinado momento, a sua consciência se expande até certo ponto, né, que você não tem mais o seu livre-arbítrio. Não que você não tenha, você vai sempre ter. Mas você não vai ter outra opção senão fazer o certo. E a partir do momento que você entra nesse caminho onde eu faço o certo, porque eu sei que eu devo fazer o certo e eu quero ser certo, qualquer opção negativa não é mais opção, nem me passa pela cabeça. Ou seja, eu me transformei, me modifiquei. E a gente vai crescendo assim. E o mundo são os cenários onde nós vivenciamos para realmente ter essa mudança. Porque essa mudança é muito fácil teórica, é muito fácil a gente ler, falar, né? É só mudar. Mas e na prática? Para ser na prática, nós nascemos com a memória apagada, nós nascemos sem lembrar de nada, né? E a gente vai agir pelo que nós chamamos de instinto, mas não é pelo instinto, nós vamos agir pelas bases que o espírito raciocina e entende, que é a sua estrutura que vem sendo desenvolvida ao longo dos milhares de anos. Aí você diz, se algo acontece e eu tomo uma ação violenta, eu ainda tenho isso dentro de mim. Se eu levo isso de uma forma mais pacífica, é porque eu estou me abrandando. Se eu ignoro, se eu nem percebo, é porque ainda nem está na minha consciência a ponto de eu perceber que está acontecendo algo, né? Cada um vai ter o seu nível. Entendendo isso dessa forma, como é que funciona então essa questão de guerras de homicídio? Imagine as guerras. Se nós temos uma coletividade, diversas pessoas, quando a gente diz diversas, pode colocar aí milhares de pessoas que têm culpas parecidas, que têm situações internas parecidas e que clamam por situações mais ou menos que parecidas, ajustes, o cenário se forma, né? Então, por exemplo, eu preciso resolver uma questão com uma coletividade. Milhões de espíritos vão passar por algo mais ou menos semelhante. A gente tem do outro lado alguns espíritos, algumas centenas, também milhares, que estão querendo experimentar novas emoções, novas sensações, porque ainda não têm um entendimento de uma série de coisas. É permitido. E estes, por sua vez, montam um cenário onde aquelas vítimas estão lá se dispondo a serem vítimas e eles fazem o papel do algoz. No final das contas, se nós olharmos o que aconteceu de verdade, a gente vai perceber que milhares de espíritos se acalmaram, milhares de espíritos acalmaram suas consciências, algo que acreditavam ser necessário passar. Ótimo, eles vão seguir adiante, libertos, né? Porque já que ele acreditava que merecia sofrer para se redimir, né? Sofreu, se redime, não é? Então ele, como espírito, vai estar em paz consigo mesmo, liberto para continuar crescendo. Esse é o caminho que a gente diz no espiritismo, o caminho da dor, né? Crescer pela dor. Você quis, tudo bem. Mas Jesus veio há 2000 anos atrás para romper isso. Jesus veio dizer que uma boa ação cobre uma multidão de pecados, né? Ele veio trazer a razão como base de crescimento e não a lei de talião, né? Então esqueça essa questão de olho por olho, dente por dente. Pague com amor, pague com boas ações. Aí você diz assim, então, se eu tenho essa opção, minha mente pode até se sentir culpada, porque a minha consciência me lembra, olha, você fez isso, isso e isso. Tudo bem, eu fiz isso. Mas agora eu posso ajudar fulano, beltrano, ciclano, né? Eu posso trabalhar de outras formas para reparar esses erros meus, esses equívocos meus.
Se na vida anterior eu perseguia judeus como um nazista, hoje eu posso estar protegendo, ensinando, ajudando-os a se desenvolverem. Não posso. Por que eu preciso estar sendo assassinado? Se eu fui um chefe de um campo de concentração, de extermínio, e tive lá 1 milhão de mortes, vou ter que passar por 1 milhão de assassinatos para ficar em paz com a minha consciência. Não é? E o detalhe, se eu sofrer um assassinato porque assassinei, modifica a emoção, o sentimento da vítima e dos parentes da vítima que eu fiz? Não, eles vão falar assim, problema seu, você me deve, não é? Não seria isso? Se alguém nos faz um mal, aí depois ele vem e diz, olha, eu sofri também, você vai dizer, então está tudo certo. Você vai falar, não me importa, não é? Mas isso não aplaca, isso não resolve. Então é por isso que Jesus veio 2000 anos para mudar o nosso processo de pensar, tirar da nossa mente causa e efeito como olho por olho, dente por dente, ferro e fogo, e trouxe a lei do amor, né? E ele vivenciou isso. Ele deu N exemplos, né? Onde a razão e o amor faziam o entendimento e a solução do problema. O caso da adúltera, né? Quem aqui é inocente ou puro o suficiente para tirar uma pedra? Ninguém, né? Quem pode condená-la? Ninguém. E o que ele disse a ela? Alguém te condenou? Não, nem eu, né? Vá, você aprendeu, não erres mais. É isso, né? Então, ou seja, quando a consciência descobre, quando você entende, você se liberta. Você aprendeu, então você não comete o mesmo erro, você segue adiante. E se você segue adiante, você não tem culpa, você não tem que estar sofrendo um castigo similar. E aí você pratica, ajudando os outros, evitando que outros façam o mesmo erro que você fez, evitando que outros entrem por um caminho que você já trilhou lá atrás. Então, aí a gente vai fluindo. Então, o homicídio, né, na verdade, ele acaba sendo permitido hoje porque nós temos diversos espíritos que ainda estão iniciando sua jornada como provas e expiações, ainda estão iniciando seus passos nessa faixa onde nós nos encontramos. E muitos deles ainda têm essa vontade de buscar o seu prazer independente da vontade do outro. Então ele é propenso a praticar um crime, não que ele vá fazer o crime, ele é propenso. Então, em determinada situação, ele pode ser violento a ponto de praticá-lo. Ele pode buscar a sua satisfação, né, se impondo perante sua vítima. Isso pode acontecer. Mas não quer dizer que ele deva, que foi programado isso. Isso faz parte do aprendizado dele como espírito. Ele vai buscar, ele tem um livre-arbítrio, ele vai usar a forma que lhe convier. Agora, aquele que vai ser colocado como vítima, né, aquele que vai entrar no caminho desse algoz, em geral, como diz nas obras do Espiritismo, você vai ver que não existe vítima, né? São mentes culpadas, mentes que clamam ajustes, e a própria pessoa no seu inconsciente coloca isso. Tem na Revista Espírita, se não me engano, de 1868, o Allan Kardec conversa com o espírito São Luís e eles debatem exatamente essa questão da fatalidade. Por que acontece com fulano e não com ciclano? Por que isso aconteceu? E o espírito explica exatamente isso. As consciências culpadas, né, elas clamam por ajustes. E nem sempre a gente quer um ajuste que não seja pela dor. Porque a gente acredita ainda muito forte que um castigo deve ser imposto, e o castigo é dor. Mas você pode corrigir as coisas com boas ações, como o Cristo falou. Então, se você, por um acaso, né, se sente culpado por algo, entenda que essa culpa pode ser substituída por auxílio. Não necessariamente a pessoa que você fez mal ou aquela situação, mas para outros, para qualquer outro. E é o que Jesus dizia, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente analisa essa questão das guerras, dos homicídios, elas são permitidas porque nós escolhemos isso pelo nosso próprio livre-arbítrio. É a forma como nós escolhemos
para sanear problemas que nós trazemos no nosso inconsciente. Por exemplo, no período da escravidão, caçamos, escravizamos, perseguimos, né? Aí eu me sinto culpado a ponto de ter feito tal flagelo, né? Que me ponho à necessidade de sofrer algo parecido. Como é que eu iria reparar isso hoje? Aí de repente eu nasço numa minoria étnica lá para o Oriente e sou perseguido por outros. Ideologicamente, a gente não tem isso acontecendo lá para o lado da Ucrânia, né? Daquele lado de Kosovo, né? Não teve isso, perseguições étnicas, né? E você diz, quem é que faz isso? Por que isso acontece? Por que aquele espírito teve que nascer naquela região, né? Por que se colocaram um no caminho do outro? Se tivesse nascido aqui não teria acontecido, né? O máximo que fariam era bullying com a pessoa, né? Porque o brasileiro adora fazer bullying, né? Então seria algo assim. Mas essa violência, essa perseguição, morte por causa disso ou daquilo, nós não temos aqui, felizmente. Agora, e se eu tenho isso dentro de mim? Onde eu vou ser atraído? E aí você consegue entender por que nós temos tantas diferenças culturais no mundo todo. Quantos lugares proporcionam situações onde aqueles que acreditam ser necessários se colocam à disposição e estão lá. Então, se eu for encarnar na próxima encarnação, vai ser exatamente no cenário necessário para aqueles problemas que o meu espírito precisa vivenciar para superá-los. E aí a gente tem de todo tipo de cenário, né? Cenários tranquilos, né? Cenários catastróficos, né? Cenários com várias mudanças climáticas arrebentando, né? Cenários onde a economia é péssima, cenários onde a instabilidade, né, da liberdade é péssima, né? E assim vai. O que você precisa? Você vai estar se adequando. A vida, o mundo aqui proporciona os cenários necessários para a sua adequação. Então a lei de destruição, na verdade, ela não é destruição, ela é renovação, reconstrução. Porque se você quer ser diferente do que você já foi até hoje, vai ser necessário uma reforma, uma modificação. E as suas estruturas antigas vão ser destruídas por você mesmo. É esse o nosso processo. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha podido passar de uma forma clara, né? Pelo menos para dar um entendimento assim maior sobre o capítulo. E se vocês quiserem, esse é o capítulo 6º, né, do Livro dos Espíritos, e tem 5 leis de destruição. Se vocês lerem, tem bastante conteúdo ali para vocês traçarem suas ideias. Então vamos aproveitar o momento, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos trabalhadores aqui da casa que prepararam esse ambiente para essa preleção, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia toda essa teoria que foi a teoria da Boa Nova, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que tenhamos coragem de viver desta forma, modificar o nosso íntimo com força, deixarmos o nosso eu antigo, velho para trás, para que possamos ser algo novo, liberto, né? E assim adentrar no nosso mundo de regeneração. Que assim seja. Vai ter paz.